Uma boa noite a todos vocês que nos acompanham na nossa live Meu Lar, Meu Carmelo. Estamos aqui novamente na batalha, tentando fazer com que hoje a live dê certo. Fizemos alguns testes ao longo da semana e correu tudo bem com o nosso convidado de hoje, o psicólogo clínico Júlio de la Torre, aqui de Campinas. Então fiquem conosco, vão compartilhando aí essa live. Você que é pai de família, mãe de família, educadora, você que convive com crianças e sabe a importância de educá-las, de formá-las na fé, né? De formá-las bem, não deformá-las. Que você possa nos ajudar compartilhando esta live com seus amigos, conhecidos. E nós vamos começar rezando, agradecendo a Deus pelo dom das nossas vidas, por estarmos aqui em mais um encontro. Convido você a traçar sobre o seu sinal da cruz comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e bom Senhor, como nós queremos, Pai, te louvar, te agradecer, te bendizer pela tua grandeza, pelo teu amor imenso por cada um de nós. O Senhor é bom e a todo momento cuida de nós, das nossas famílias, dos nossos planos e sonhos. E o Senhor sempre tem o melhor para nós, tem o melhor reservado para nós. Então, nesta noite, derrame sobre nós, através do Espírito Santo, todas as graças necessárias, todas as graças do dia de hoje, reservadas para hoje, para cada um de nós, para todos aqueles que nos acompanham. Em especial também, nós pedimos a Tua graça pela nossa comunidade católica Sal e Luz, pela nossa fundadora Brina, sua família. Pedimos para que as graças do céu alcancem a todos nós no dia de hoje. E pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe querida, ela que é uma formadora, catequista, mestre, que ela possa também nos ajudar nesta noite, abrir os nossos corações, nos deixar com um coração doce como o dela, dar toda essa docilidade, todas as virtudes necessárias para acolhermos a palavra e os direcionamentos que teremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuemos unidos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, será que hoje vai rolar, hein, pessoal? Já estamos adicionando o nosso convidado. Você que não conhece, né, o trabalho do Júlio, é um psicólogo clínico bastante renomado aqui em Campinas. Temos muitas pessoas que conhecemos, né, que são pacientes dele, inclusive na comunidade também, uma pessoa que nos ajuda muito. Nós temos um carinho muito grande por ele, por toda a família e pela família Pantocrátor também, do qual ele faz parte. E que nessa noite vamos unir os carismas aí para buscarmos nos formar mais e melhor, para assim também ajudarmos as nossas famílias. O tema de hoje é qual a importância de oferecermos as bases cristãs sólidas já no início da formação humana dos nossos filhos? Olha só, né? Que tema importante para nós. Como muitas vezes nós, pais, nos vemos perdidos, né? Não sabemos nem por onde começar essa missão difícil e árdua, que é ser um formador na vida do filho. Muitas vezes, sem perceber, nós somos deformadores, né? Então a gente faz o contrário, mas eis-nos aqui para aprender, né? Vamos nos colocar todos nessa posição de humildade. Sempre nós temos algo a melhorar, sempre nós temos algo a aprender e que a gente possa se abrir a isso, né? Com a nossa partilha hoje com o Júlio. E ele deu como palavra também norteadora para nós o Evangelho de Mateus, Mateus 18, 20, que diz assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles.
E que nós possamos ter essa certeza, né? Que assim como nós aqui nessa live também estamos, nessa mesma missão de evangelizar, e estamos em 2 ou mais aqui buscando, reunidos no nome de Deus, e buscando essa graça que Ele esteja conosco, também é isso na sua casa, né? Você que vive aí com você, seus filhos, sua esposa, ou marido e mulher, que seja, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Que possamos colocar Deus no centro das nossas famílias, no centro das nossas vidas, da nossa vocação, do nosso chamado, que em todas as áreas da nossa vida a gente possa ter Deus no centro. Isso com certeza irá nos trazer muita paz. Iremos falar também do desenvolvimento das crianças, mas com um olhar, um direcionamento todo voltado aí para o papel dos pais, né? Então, como que você, pai, mãe, pode intervir de forma assertiva na formação dos seus filhos? É sobre isso que o Júlio vai nos ajudar a refletir nesta noite. Alguns aspectos também das atitudes próprias do casal, o quanto o casal em sintonia, ele pode também, pode não, ele contribui para essa formação de cristã sólida, porque aquilo, as palavras passam, né? Mas o exemplo fica. Então, o quanto o exemplo do casal cristão pode fazer com que tudo dê certo na sua casa. Então, a formação começa dos nossos filhos, essa base cristã, ela começa no exemplo, que a gente possa ter essa certeza e alinhar todas as arestas, ajustar tudo aquilo que está desajustado, para que os filhos possam ver no lar um lar feliz, possam ver os pais se relacionando bem, possam ver os pais se amando, vivendo em comunhão, né? Congregando de forma sadia, com diálogo, com respeito. Isso é muito importante para a formação das nossas crianças, né? Em primeiro lugar, o exemplo. Também outro tópico que nós vamos conversar é em relação os pai e a mãe assumir o papel de pai e mãe. Muitas vezes nós queremos ter um papel que não é nosso, um papel secundário que é de amiguinha do filho, né? Quer se dar bem com os amigos, quer ser legal demais, e isso passa pela permissividade. E não é um bom caminho, né? Nós somos a autoridade. Então, nós não devemos ser permissivos demais. Então, como ajustar, como dar a justa medida a esse limite também é um tópico, um assunto que o Júlio vai nos ajudar a refletir, vai tratar aqui nessa live. A relação do limite da educação dos nossos filhos. Além de tudo, ele comenta que os pais atualmente eles são bastante inseguros, né? A partir das fragilidades, das dúvidas que tem na educação dos filhos, isso implica diretamente nessa formação. A gente vê muitas vezes uma influência das mídias, das redes sociais, influências de pessoas querendo mesmo nos ajudar de alguma forma, até livros de autoajuda, né? Ajudar a ensinar como educar da melhor forma, mas pessoas que não têm nenhuma base cristã. Então, a gente busca os meios mais adequados para fazer isso no nosso meio católico. Então, que a gente possa também ter esse olhar, esse filtro do que oferecer para as nossas famílias e do que buscar como formação para nós. Não é qualquer coisa, né? Eu passei um pente fino na minha casa até de livros infantis, né? De autores que não são adequados, não condizem com os valores, com os princípios que eu prezo na minha família. Então, que a gente possa também ter essa mesma autoridade, né, no nosso lar, de fazer isso com todas as coisas da nossa vida. Tirar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não traz nenhum benefício para nós e para os nossos, de dentro das nossas casas. E a gente fazendo uma força de batalha, o Júlio entrou. Tá ouvindo, Júlio? Tudo bem? A hora que a gente faz, tipo assim... Quando a gente pede a rainha dos anjos...
É porque é muito interessante, né? Que assim, não fizemos nada de diferente do que estávamos fazendo desde o início, do que fizemos ontem. Mas quando a gente parece assim que desmascara, né, o inimigo, as coisas vão, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu não estou te ouvindo aqui, né? Mas seja muito bem-vindo conosco nessa noite. Em nome de Jesus, pela intercessão da Rainha, nós vamos absorver do seu conhecimento, porque nós sabemos o quanto é importante para nós, né, para as pessoas que vão ver, principalmente as mães que nesse momento é difícil, que vão ver essa live depois, o quanto, né, as guardiãs, todas as pessoas que a gente tem contato e que querem absorver desse conteúdo porque perceberam nessa pandemia essa necessidade de olhar essa dimensão psicológica também dos nossos filhos para a educação, né? Então, que Deus abençoe muito e muito obrigada pela sua perseverança de estar conosco nessa noite. Eu que agradeço a todos, né? A comunidade Sal e Luz, a paciência também, né? Com dentro, acho que é um momento de provação, é um momento de muita batalha, né? Impressionante o quanto que as coisas vão acontecendo, a gente não entende o porquê. Lógico, talvez tenha algumas limitações nossas, né? De conhecimento, mas numa maneira mais geral é batalha, impressionante. Quero agradecer, né, a todos a esse convite, a estar aqui novamente, a estar com vocês novamente, né? Muito bom. Reconheço e tenho amigos nessa comunidade, né? Isso é muito bom. Obrigado. Imagina, Júlia, a gente te agradece muito, né? Como a Bruna falou, sua perseverança. Poderia muito bem desistir, deixar a gente de lado, né? Mas não, pelo contrário, se preocupou em fazer dar certo, né? Ontem se colocou à disposição mesmo em meio aos seus horários todos apertados de fazer um teste com a gente para dar certo. E graças a Deus você está aqui agora. E vamos lá conversar bastante, trazer tudo à luz da verdade, porque é isso que o inimigo não quer, né? Ele quer nos deixar aí em meio às sombras, né? Sem o conhecimento para educar os nossos filhos da melhor forma. E a gente quer ouvir de você tudo que você tem para trazer para nós. A gente já deu uma introdução, você ouviu um pouquinho da introdução? Sim, eu vi, então tá sim. bom. Então agora é com você, Júlia, fique muito à vontade. Tá certo. Eu queria começar me apresentando, mas de uma maneira que eu acho que cabe muito a este momento, né? Então, eu queria falar primeiro que eu me chamo Júlio, né? Como vocês já estão falando, eu sou filho de Deus, sou casado, sou pai, estou no discipulado vocacional da comunidade católica Pantocrator. Acho que faltou um ponto também, sou homem, né, que eu acho que e vocês vão entender por que eu começo desse jeito. Porque eu acho que para a gente poder falar de base sólida, né, de família, de criança, a gente precisa começar por nós mesmos, né, e valorizar e perceber o valor que nós temos, né? Então, nós precisamos constantemente repetir a nossa identidade. Constantemente repetir, né, e falar daquilo que somos, né? Eu estava rezando, né, para este momento, né, algo que vem muito forte, para que a gente possa entender, a gente possa reforçar muito nessa noite, é do valor que nós temos, do valor que a família tem, né, do valor que você, pai, que você, mãe, tem na vida do teu filho. Porque nós somos e nós estamos num momento de muito ataque, né? Que nós somos, a nossa família, ela está sendo atacada de todas as maneiras e que a gente precisa, de uma maneira muito séria, muito concreta, assumir, né? Primeiramente, né? Assumir a minha identidade, assumir a minha família e depois assumir os meus filhos, né? Assumir a educação, assumir o meu papel, né? Então vamos por partes, né? Então por isso que eu quis começar dessa forma, porque primeiro o que mais somos atacados é na nossa identidade de filho,
Então, primeiramente, acho que a gente precisa começar por aí, né? Eu acho que nós somos filhos de Deus, nós precisamos assumir essa verdade plena para nós, né? E, e o quanto que isso precisa gerar em nós um processo, inclusive, de cura interior, né? Eu sou psicólogo, eu trabalho constantemente atendendo as pessoas, vendo as dores, o sofrimento, as lutas, os conflitos, as contradições, e que muitos estão ligados no processo de identidade, no processo da filiação, né? Consequentemente, Laís, se você já começa com a sua identidade mal resolvida, mal definida, mal organizada, não pensada, não entendida, todo o restante, de alguma forma, já vai trazer alguma consequência. Então, se você, enquanto filho, já não se sente filho, você já não se sente amado, você não entende esse papel, consequentemente, você, enquanto pai, já vai ter algumas dificuldades. Então, primeiramente, nessa noite eu queria começar por aí, tá certo? Vai me dando também, Laís, por favor, alguma orientação, se você tiver algumas perguntas, já vai, por favor, direciona também, inclusive no tempo, tá? Tá bom. Tá certo. Então, posterior, né? A identidade de homem, no meu caso, você, Laís, mulher, e todos que estão ouvindo, né? Se você já tem alguma ferida nesta área, né? Se você já tem alguns traços, algumas indefinições, estou falando de sexualidade apenas, estou falando de você se identificar como homem, assumir seu papel de homem, assumir, né, aquilo que Deus quer de você enquanto homem, seja na tua vida, seja na tua família, isso já vai trazer algumas consequências para a tua casa, para todo esse processo que a gente está falando, né? Consequentemente, né? Se você não assume o seu papel de pai, nesse caminhar que eu estou falando, né? Se você primeiro não assume a sua família, se você não assume que hoje você quer estar em família, que você assumiu uma esposa, né? Um esposo, e isso não está muito bem definido a você, consequentemente, isso já vai trazer algumas consequências. O teu lar já vai estar um pouco consistente, né? As suas ações vão ficar um pouco divididas, né? Então, eu acho que está um pouco ligado a isso. Consequentemente, numa sequência, o seu papel de pai também estará influenciado, estará um pouco soço, né? Não vai estar muito firme, né, em relação a tudo isso que nós começamos a falar. Então, eu acho que o processo de identidade vai ser muito importante a gente estudar, né, nesse momento. Juro. E é por isso que muitas vezes a gente deforma o filho ao invés de formar. É sem perceber, né? Porque na verdade a gente está deformado, né? A gente precisa primeiro passar por esse processo, né? Dessa cura, dessa compreensão da nossa história, dessa reconciliação, para que estando bem a gente consiga ajudar o outro. Não tem como fazer um caminho inverso, né? Eu ajudar o outro sem me ajudar a mim em primeiro lugar, né? Sem eu estar bem, não é isso? Exatamente. Eu tenho recebido muitos pais, né, aqui no consultório, e com de inúmeras queixas em relação aos filhos. Mas enquanto você vai conversando com os pais sobre os filhos, você já vai notando e vai percebendo que não. Tem inúmeras coisas que você tratar os pais já chegaria no filho, né? E aí é uma grande dificuldade, sim, de falar com os pais, que na verdade que tem algumas questões que precisaria ser resolvida neles, né? Que precisaria tratar os pais, a gente fala, né? Para depois tratar os filhos, né? E aí os filhos acabam, inclusive, acarretando um monte de culpa, um monte de peso que, na verdade, está ligado aos pais. Aquilo que não foi resolvido, aquilo que não, de alguma forma não foi entendido, né?
traumas e por aí vai. E olha né? só, você está trazendo um dado de uma realidade da clínica, né? E na escola é a mesma coisa, né? Porque eu estou do outro lado. E o quanto você acompanhando crianças, você vê o relato das famílias, você vê que o buraco é mais embaixo, né? Que na verdade a raiz, a criança é só um reflexo daquilo que ela vive em casa. Mas a família não tem essa abertura dos olhos, não tem esse véu rasgado para a verdade, né? Então eles acabam achando que é melhor remediar o problema, que no caso é a criança, né? E não mexer na raiz, que no caso é a pessoa, é o adulto ali da relação, é o pai, é a mãe. Tem um ponto que nisso daí, eu acho que a gente já falando um pouco da psicologia, da estrutura do psiquismo, né? As crianças, elas inevitavelmente elas vão receber o ego dos pais, a gente fala, né? Então aquele ser que nasce para os pais é ele mesmo, né? Os pais projetam nessa criança que está nascendo, né, que surgiu ali ao mundo, a vida deles. Isso de uma maneira muito inconsciente. E aí é um processo que precisa acontecer dos pais entenderem que não, esse filho é um ser independente, um ser diferente, que tem uma outra história, e que ele precisa ser, sim, diferenciado dos pais. Né? Há uma expectativa muito grande, né? Sim, na verdade, os pais colocam nessa criança tudo aquilo que as frustrações, os sonhos deles, né? Este ponto é muito importante, né? E pouco se fala, assim, na verdade, né? É difícil falar para os pais que eles estão colocando nos filhos as frustrações deles, né? E, na verdade, os pais não entendem, eles se sentem atacados, né? Em relação a isso. Então, eu acho que este é um dado significativo, assim, para a gente começar a falar, quando eu falo de identidade, principalmente para a gente poder pensar um pouco isso, né? Como eu estou sendo pai? Como eu estou sendo mãe? Né? Como está a minha casa? Né? Como está o meu lar? Como eu estou trouxe assumindo esse papel, né? Isso. É porque se a gente tem uma mania, né? Também é um processo emocional, é isso, da gente olhar e sempre que tem um pouco de colocar no outro aquilo que é nosso, né? De jogar para o outro, né? Para o esposo, para a esposa, para os filhos, para a sogra, para o sogro, ou seja, sempre o outro que de alguma forma ocasiona os conflitos, os impasses e nunca a gente não consegue assumir. Então, eu acho que para a gente poder começar a falar de uma base sólida, é preciso olhar, né, para mim, né, primeiramente nessa noite, e entender como eu estou sendo. Eu estou sendo, de fato, uma base sólida? Né? As minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos estão, sim, de acordo com uma base sólida ou não? Não estão incoerentes, né, estão contraditórios. Eu digo que mas faço o outro sofrer, né? Então isso é muito importante para a gente poder pensar sobre isso. Exatamente. E depois da gente pensar sobre nós, né, enquanto pessoa ali, enquanto homem, mulher, separadamente, vem também a questão do casal, né, Júlio? Acho que esse casal em sintonia, essa harmonia no lar, né, esse diálogo, esse respeito mútuo, é um outro combustível para essa base sólida do filho, né? Porque às vezes o pai ou a mãe, um só ali da relação, está bem, né? Não passa por nenhuma dificuldade ali, já se curou, já está bem, mas no casamento em si, na relação conjugal, há fragilidades. E isso também impacta diretamente nessa formação. Sim. Na verdade, os filhos, né, vão ver todo o ambiente que os pais promovem. O modo como a relação dos pais
está configurada, né, está acontecendo, os filhos vão absorvendo isso, os filhos vão, inclusive, funcionando da mesma maneira. A criança, ela vai crescendo, vamos imaginar aí, vamos pensar num bebê, gente. A criança, esse bebê vai olhando para o pai, vai olhando para a mãe, para o pai, e ela vai assumindo esse ambiente, assumindo esse jeito de lidar com a vida, esse jeito de se expressar, esse jeito de tratar um ao outro, né? Então, a criança, ela vai imitando, a criança, ela vai olhando e vai tendo muito comportamento de espelho, a gente fala, né? Então, é muito importante que os pais busquem constantemente uma comunhão. E se não estão em comunhão, é importante buscar o que está acontecendo, né? O que está me deixando dividido. Eu tenho percebido assim, Laís, e isso falando um pouco agora para os homens, o homem, eu acho que tem uma dificuldade maior de se comprometer com o eterno, né? De se comprometer com aquilo que é permanente, né? O homem, ele tem uma fragilidade de estar sempre dividido, né? Isso neste tempo, tem ficado muito evidente, né? Tanto em partilha com os irmãos da comunidade, atendimento, curiosamente, tem recebido muito homens na clínica, né? Isso eu acho que é um dado muito interessante, que os homens estão olhando para isso, estão buscando se cuidar, isso é muito importante. E vejo os homens com essa dificuldade, né, de assumir aquilo que é eterno, assumir aquilo que é duradouro, de lutar por isso, né? Como eu estou entendendo isso como uma fragilidade, tá? Então, de se comprometer, de olhar para isso, né? E, de uma maneira geral, em relação ao casal, eu acho que a gente precisa constantemente olhar para as nossas feridas, olhar para os nossos incômodos. O que não ajuda, Laís, é o silêncio. O que não ajuda é a gente se calar, a gente achar que nada está acontecendo, que é apenas uma fase e que vai melhorar. Eu acho que a gente precisa, de uma vez assim, lógico, né, com tempo, com amor, com cuidado, muitas vezes buscando um profissional, né, para uma terapia de casal, para uma terapia individual que vai afetar o outro, olhar para as feridas. Se o lar não está em comunhão, ao invés de desfazer, né, buscar trabalhar isso, né, buscar comunhão. Uma palavra que me vinha muito forte, né, para este momento também é paz, né? E o próprio Senhor, né, quando ele ressuscitou, o que ele mais falava aos discípulos, que a paz esteja convosco. Que a gente possa buscar paz nos nossos lares, né? Que a gente possa ter essa paz entre os esposos. Mas isso vai acontecer quando a gente começar a encarar as nossas trevas, começar a encarar as nossas guerras, né? Muitas vezes de uma maneira violenta, não no sentido violento da violência física, não, de muitas vezes a gente se esforçar, a gente muitas vezes se ferir para que a graça aconteça, né? Sair do nosso comodismo, sair das nossas negações, sair das nossas zona defesas, de conforto, sair da nossa zona de conforto. Né? Então, muitas vezes reconhecer que eu errei não é fácil, né? E além de reconhecer que errou para o filho, para o esposo, também para o filho não é fácil reconhecer quando a gente erra, enquanto na formação do filho, né? Reconhecer e pedir perdão e pedir desculpa, filho, eu não devia ter feito isso, falado aquilo. O quanto isso também é importante, é libertador, que a criança veja a nossa fragilidade, né? E o quanto a gente tem a dificuldade porque a gente está numa posição ali de autoridade, pensa que aquilo vai desautorizar, né? O quanto fica um misto ali de sentimentos
E que é um outro ponto também que a gente vai trabalhar a questão do limite, né, Júlio? Sim, eu acho que um pouco isso que você traz primeiro, Laís, eu acho que os pais estão muito inseguros, estão muito divididos, estão divididos. Não sabem, isso é muito comum, né? Mas o que eu faço? Eu corrijo, não corrijo? Eu proíbo, não proíbo? Com medo de errar, né? Com medo de falhar, né? A princípio, eu acho que isso já está ligado um pouco àquilo que eu comecei a falar. Já tem uma falha ali na questão individual, né? Que são as inseguranças, mas isso diretamente ali na relação com os filhos. Os pais estão divididos, né? Se sentem divididos, né? Muitas vezes numa culpa, muitas vezes numa insegurança e também isso é muito severo com os filhos. É muito comum acontecer, Laís, os pais que tiveram uma vida permeada ali por promiscuidade, uma vida toda desenfreada, toda desordenada, serem muito rígidos com os filhos, né? Fazerem, terem aquilo, ter atitude com os filhos que não conseguiram ter com eles, né? Ou seja, aquilo que eu estava falando, projeta no filho aquilo que eles não conseguiram ser, né? Então, se eles tiveram dos pais, né, uma certa rigidez, eles vão querer fazer o oposto com os filhos, né? Ser totalmente abertos, deixar tudo acontecer. E, na verdade, isso precisa ser reconhecido para entender que o filho é uma outra pessoa e que talvez o filho sim precisa do limite, talvez o filho sim precise de algumas punições, né? Quando eu falo punição, responsabilizar o filho por aquilo que aconteceu. Ó, filho, isso que você fez não é certo. Então, por causa disso, você vai ficar sem isso, você não vai ver TV, você não vai comer a sobremesa, você não vai jogar bola, né? Ou seja, trazer uma consequência para o filho daquilo que está acontecendo, né? Não sei se eu estou um pouco misturando aí os assuntos, mas eu vejo que tem uma certa sequência aí, né? Uhum, sim. Há toda uma linha de raciocínio. A gente começou na pessoa humana, aí a gente foi depois para o casal, agora a gente está diretamente na relação do filho, essa linha mesmo de raciocínio. E uma coisa que, quando você fala do limite, né? Parece que é proibido dar limite. Parece que é proibido falar não para os filhos, né? Inclusive tem vários estudos na psicologia que a palavra não ocasiona tantas coisas na vida dos filhos olha, né? O que vai isso pais, né? Você que está nos acompanhando, nos assistindo, né? Isso eu garanto, né? Por experiência profissional, teórica e pessoal. O que vai ocasionar saúde nos seus filhos é a tua presença, certo? É você estar com os seus filhos, é você viver com ele a vida dele, né? Não se você fizer isso ou aquilo, se você deixar de fazer aquilo ou aquilo outro, mas se você está presente, né? Isso vai garantir minimamente uma saúde. A gente fala, né? Se você for um pai muito permissivo, né? Ou muito rígido, né? Mas se você está presente com os filhos, isso vai trazer, lógico que ser muito permissível e ser muito rígido traz consequências. Mas o fato de você estar presente com seu filho, isso garante uma saúde. Isso preserva, né, a saúde dos seus filhos. Então, obviamente, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Entre liberar tudo e não poder nada, né? Mas, ao mesmo tempo, a presença, o afeto, o olhar para com os filhos, isso é muito importante. Exatamente. E a gente vive, né, muito isso na nossa relação
com os nossos filhos, de não saber muitas vezes qual é o ponto de equilíbrio, né? Então a gente tende muitas vezes para a permissividade ou para o autoritarismo, né? Como perceber, como ter esse tato, né? Esse feeling de perceber ali o temperamento, a personalidade do filho, quem tem mais do que um, e saber qual que é o caminho para lidar com um e com o outro, evitar também as comparações, né, Júlio? Quem tem mais do que um. Uhum. Acho que isso é um dado importante também que prejudica muito nessa formação da criança, esse comparativo, principalmente daqueles que têm maiores habilidades, né, intelectuais, cognitivas, frente àquele que não, né? Então, acho que isso também são pontos para a gente conversar um pouquinho e refletir, né? Sim. Acho que o principal disso que você está falando é os pais conseguirem identificar ou entender a individualidade dos filhos, né? Em relação aí a essa linha tênue, só um minutinho. Desculpa. Esse limite, né? Esse meio termo, o que vai dar parâmetro, né? Para a ação dos pais? A necessidade dos filhos. Né? Se seu filho, naquele momento, precisa ser corrigido, você, pai, precisa fazer. Né? Você não pode deixar para depois. Né? Se aquela situação está acontecendo ali, isso é uma coisa que os filhos precisam. Né? Que os pais precisam dar resposta aos filhos na hora que os filhos precisam. Né? Então, por exemplo, se alguma coisa aconteceu e você, pai, percebe, não, meu filho precisa de uma correção, por exemplo, né? Ou meu filho precisa de um colo, meu filho precisa, mesmo que ele tenha feito alguma coisa errada, muitas vezes as coisas acontecem, né? Os filhos acabam cometendo alguns erros. Na verdade, o que ele precisa é de um colo, o que ele precisa é de um abraço, o que ele precisa é de ouvir dos pais, tá tudo bem, filho, né? Vamos lá, eu te ajudo a consertar, eu te ajudo a limpar, por exemplo, né? Então, eu acho que o que vai dar aí uma base para a ação dos pais, é a necessidade do filho, né? Vai ter momento, né? Aquela palavra, né? Tempo para cada coisa, né? Então, vai ter situações que o filho, sim, precisa ser corrigido, e precisa naquela hora, e você, pai, precisa fazer. Vai ter situações que o filho precisa do colo, então você, pai, precisa dar o colo, né? Então, primeiramente, a gente tentar, né? Eu acho que isso é um exercício diário, viu, gente? Diário, eu acho que por várias vezes no dia, né? Perceber a necessidade do filho. E isso eu acho que exige a gente, né? Por isso que eu acho que ser pai não é fácil, né? Porque é uma constante percepção do outro, né? Quando você vai ali, fica o tempo todo no seu dia tentando entender seu filho, tentando perceber qual é a necessidade, o que você precisa fazer, é um exercício de sair de si, né? Mas eu acho que isso é muito louvável, eu acho que isso é uma graça, assim, é uma doação, né, que imita a Trindade, imita a Deus, né? Então, olha a graça que portamos, olha a graça que temos, né? E fazendo um parente na psicologia aí, né? Mas olha a graça que portamos, e quanto mais a gente se aprofundar nisso, mais a gente se aproxima de nós mesmos, primeiramente, e dos filhos, né? Você tinha falado de alguma outra coisa, Laís? Eu perdi o finalzinho. Não, e só concluindo essa fala sua, e mais a gente concretiza a nossa vocação, né? Que foi um termo que você usou também na nossa conversa. O quanto há esse grande prejuízo para a criança e para os pais quando não há esse equilíbrio, e também há uma concretização da vocação de ser família, né? Quando se coloca em prática, de fato, quando se exerce a função paterna, materna com maestria, né? Com autoridade, quando a gente está no nosso papel ali, sabendo o que a gente está fazendo. Quando a gente tem essa autoridade, esse cajado na mão, as coisas parecem que fluem melhor, né? Parece que os filhos eles passam a nos ouvir, coisas que coisa que era muito difícil anteriormente, a gente ficava ali no autoritarismo,
tal, e agora não, a gente consegue ter um diálogo, uma conversa franca, a criança consegue te ouvir mais, te obedecer mais. Então, isso tudo é muito louvável, como você disse mesmo. Eu também confirmo assim como experiência de vida mesmo. Quando muda o comportamento da criança, quando a gente passa a ter certeza do bem que a gente quer ao outro, né? Para a gente sair um pouquinho dessa insegurança, dessa instabilidade, porque isso tudo gera muito medo na gente, medo de errar, medo mas será que isso é certo? Eu faço isso, eu faço aquilo, mas a vizinha faz daquele jeito e dá certo, mas... E a gente fica tentando buscar ser mãe e pai perfeitos e nunca nós vamos ser, porque o que dá certo para a vizinha não dá certo na minha casa, né? Então a gente precisa ter muito esse filtro, né? Como você falou, olhar a necessidade de cada filho. Porque o que dá certo para um filho não vai dar certo para o outro. A Brina tá aqui, ó, tem 4. E uma agregada. Deve ser um exercício, uma luta primeiro, né? Gente, é muito difícil. Primeiro, sair de si, né? De não ser egoísta, de não deixar os seus sentimentos inflamar. Então, isso não é qualquer coisa, né? Então, se você conseguir isso, ótimo. Já um meio caminho andado. Segundo passo é olhar para o filho e perceber, nossa, meu filho precisa disso. E ir em direção. Eu queria só voltar, não sei se só voltar, Laís, naquela palavra, né, que eu sugeri, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Gente, olha a promessa de Deus para nós, né, para as famílias. E não é à toa que a igreja coloca como um sacramento, né, o sacramento do matrimônio, né, onde Cristo está conosco, né. Então, eu sinto assim que a gente precisa assumir mesmo, né, essa condição, esse ser família. Porque isso que você estava falando, Laís, parece que é uma questão de conto de história, né? Se realizar na família. Parece que família não realiza, né? O que vai realizar é o trabalho, é a carreira, o que vai realizar é você ter um monte de coisa, mas família não, parece que família não realiza ninguém. Ser pai, ser mãe, ou seja, viver esse exercício, esse sofrimento, entre aspas, né? Que é essa vivência diária, não realiza. Parece que é só sofrimento, parece que é só cruz, né? É cruz sim, gente, é sim, ok? Não vamos sair disso. Mas também é céu, mas também é vida, né? Mas também é essa presença de Cristo conosco, né? Então, isso eu acho muito bonito. E eu trouxe essa palavra porque é uma promessa de Deus. Então, imagina, dentro das realidades do seu dia a dia, do matrimônio, da família com os filhos, né? Se o pai e a mãe estiver muito unido, fixo, firme, juntos naquilo, em comunhão daquilo, é promessa de Deus, ele vai realizar. Então, seja a cura, seja a libertação, seja a conquista de algo, seja a conversão do próprio filho, a conversão de outro familiar. Olha que promessa, gente. Quanto que a gente precisa muito mais do que se basear na nossa força, né? Porque a gente, olhando agora com um prisma da fé, né? Se a gente não olhar e basear naquilo que Deus, né, nas promessas de Cristo para nós em relação à família, em relação a nós mesmos, naquilo que eu comecei a dizer da identidade, mais a gente vai estar fortalecido, né? Mais a gente vai estar realizado, como você disse, né, Laís? E gerar essa paz que você trouxe, essa palavra para nós, né? Essa paz é possível ser vivida dentro do nosso lar, né? Não precisamos esperar muito para viver a paz. A paz é o hoje, né? A paz é o agora também. No livro que nós estudávamos na comunidade, ele falava que é possível viver o paraíso, né? Viver o céu na terra, na nossa família, dentro da nossa casa. Monsenhor Chevreul, né? Monsenhor Chevreul, ele falava isso. É possível viver o céu aqui na terra, numa família assim, estruturada, né, feliz, que tenta se dar bem, que tenta acolher até mesmo as debilidades e as fraquezas do outro. A gente não é perfeito. E fica-se muito, né, nessa questão dos relacionamentos que não
dão certo por conta das dificuldades próprias do relacionamento, que não é fácil conviver com o diferente, com o outro, e fica se tentando viver um outro, né? Um novo. Não, vou viver agora um outro, e buscando em relacionamentos essa realização. E nunca vai acontecer, porque o outro sempre vai ser difícil, né? Nunca vai ser fácil. Então, vale muito mais a pena consertar o nosso, né? Fazer com que o nosso dê muito certo, para que a gente possa ser muito mais feliz. O nosso fundador, né, da minha comunidade, o André, ele disse agora no final de semana nas vésperas nossa, né? Ele estava falando sobre um outro contexto, né? Mas eu vou trazer para a família, né? Se família fosse fácil, Deus não pediria, né? Se família fosse fácil, Deus não nasceria numa família, né? Eu acho que porque tem as suas complexidades, tem as suas dificuldades, tem as suas cruzes, né? Cruzes, Deus pede, né? Mas ele não pede sem a graça, ele não pede sem nos dar essa graça, né? Eu acho que isso é muito importante. É via de Eu queria santificação, né? Sim. Eu não sei o que você vai puxar, Laís, aí, mas eu queria tocar um pouco na questão dessa relação entre pais e filhos, mas a partir do desejo, da necessidade da criança. Não sei o que você pensou. Sim. Aí. Fique muito à vontade. Né? Porque a criança, né, ela tem uma necessidade narcísica, podemos dizer, narcísica porque é voltada para ela mesma e não tem nada de errado nisso, é uma necessidade primária da criança e a gente precisa atender, né? Então ela tem uma necessidade de sentir-se desejada pelos pais. Tem um autor da psicologia, Jesus Palacios, espanhol, um cara muito bacana, ele não é católico, inclusive é ateu, né? Mas ele fala umas coisas que eu acho muito interessante, né? Ele fala que para ter um bom desenvolvimento, a criança precisa ter uma pessoa que é loucamente para ela, é louco, né? Que viva loucamente para essa criança, né? Ou seja, que esteja totalmente disponível para essa criança. Aí sim, essa criança pode se desenvolver, ela pode crescer, né? Se a criança ela não percebe, se ela não recebe isso, esse amor louco dos pais, pegando um pouco do meu carisma, esse amor ciumento que é de Deus, né? Mas esse amor ciumento dos pais para com seu filho, né? O desenvolvimento, esse crescimento fica prejudicado, né? Então, pais, né? Os seus filhos precisam ver de vocês, receber de vocês esse amor, né? Receber de vocês esse desejo, né? De que vocês desejam, né? Esses filhos. E aí, aqui já é um ponto. Se não deseja, não tem problema. A gente só precisa agora olhar para isso, né? Não é enxugar, não é esconder, né? Então, por exemplo, você que está nos ouvindo, né? Nossa, Júlio, mas parece que eu não desejo meu filho. Parece que tem alguma coisa assim que dificulta a minha relação com ele. Vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para o que está acontecendo nessa relação. O que aconteceu, né? Seja no antes, né, de ter essa criança, durante, né, seja a gestação ou quando já nasceu, no relacionamento, na relação entre pais e filhos, que não permite que esse desejo aconteça. Que essa relação vindo dos pais para as crianças, né, não aconteça, né? Então a questão não é o que eu quero dizer assim, eu não quero romantizar uma relação, né, entre pais e filhos, mas pelo contrário, gente, né? Eu estou falando aquilo que é a necessidade da criança. Se não acontece, isso, não vamos negar. O ruim quando assim, que não nos ajuda a gente ir negando essa realidade, né? Ir negando que tenho dificuldade de amar meu filho, tenho dificuldade de desejar o meu filho, né? Por exemplo, né, uma coisa que acontece bastante é os pais não terem uma culpa neste ponto, Laís. Por exemplo, a raiva que sente dos filhos, né? É comum sentir raiva, gente. Na verdade, nós precisamos sentir todos os sentimentos, todos. Se você não sente algum sentimento, tem alguma coisa errada,
tá? Então, se você não sente raiva, se você não sente ódio, para um pouquinho, vamos olhar direito, que tem alguma coisa errada aí, né? Inclusive para a gente poder saber nomear, né? E saber o que fazer. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa não está contradizendo a outra, né? Se você sente alguma situação que você sente raiva, né? O que precisa é você não atuar com essa raiva, né? Não descontar no filho esta raiva, mas simplesmente trabalhar ela, que gerou essa raiva, né? O que está acontecendo naquele momento que está ocasionando isso, tá? De uma maneira muito sincera e verdadeira e humana, tá? Porque senão também a gente começa a idealizar algo que não existe, tá? Nós somos humanos e nós precisamos nos assumir como humanos. Um outro ponto, né, em relação a isso, não sei se a Laís quer comentar alguma coisa, Laís, em relação a isso. Não, é só essa frase, né, de romantizar, isso é muito comum. Hoje em dia a gente só abre as redes sociais e a gente vê, né? Tudo lindo, mas ninguém sabe o que se passa em quatro paredes, né? Então a gente vive muito essa mentira de tentar romantizar tudo, e o amor, ele não é só sentimento, ele é decisão, né? Então, por mais duro que seja, difícil que seja, amargo em alguns momentos que seja, é uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa todos os dias, meu filho, meu esposo. Então, a gente tem que passar um pouquinho desse degrau do prazer apenas de ser gostoso, né? De ser recíproco, de se sentir bem e amado e feliz o tempo todo, para passar para o estágio realmente da decisão, né? Eu me decido por aquilo, eu sei que isso é bom para mim, eu sou feliz assim. Então, acho que isso é bem importante. Não romantizarmos muito, né? Que é o que a gente mais vê por aí. Por que você não consegue se aceitar, né? Você nega os seus sentimentos ambivalentes, né? De amor e ódio, tá? Todos nós temos ambivalência, tá? Todos nós sentimos amor e ódio. Então, isso é uma realidade, é uma constatação humana, tá? E nós precisamos cada vez mais entrar em contato com essa realidade, né? Então, se você começa nessa questão de romantizar, você não se acessa, você não se reconhece, você se nega, idealizando ser uma mãe perfeita, um pai perfeito, e aí, consequentemente, você não acessa esse filho, porque ele vai continuar assim na sua idealização, sendo um filho perfeito, sendo isso, sendo aquilo, que na realidade está muito distante. Daí, deste lugar, Laís, que a gente está falando, vem as ansiedades da criança, vem a depressão, vem a insegurança, né? Quanto mais os pais se reconhecerem e reconhecerem os filhos, mais amparo, né? E, consequentemente, mais segurança o filho terá, né? Então, isso é muito importante. Isso não é simples, não. Nesta relação. E isso resgata o que você falou lá no começo, né? Em relação a mexer na estrutura familiar para poder atingir a criança, né? Olha só o que você trouxe agora, né? Esse dado da ansiedade, da depressão, né? Dessa agitação excessiva da criança. Muitas vezes é um desconforto próprio do ambiente que ela está inserida ali, né? Tem alguma coisa errada que precisa ver e precisa mexer, né? Uhum. Um outro ponto que eu queria trazer a criança precisa ver nos pais que eles não estão, acho que eu já falei um pouco disso, né? Eu falei mais em relação ao homem, né? As crianças precisam ver nos pais que eles não estão divididos, né? Que eles estão inteiros na frente dos filhos, né? É muito comum hoje, né? Uma coisa assim que eu falo agora de um testemunho meu, né? Que eu tenho tentado fazer isso. Eu reconheço que é muito difícil, e muitas vezes estar com a minha filha, ela vai estar me ouvindo aí, tadinho, né? Inteiro, né? Então, por exemplo, a tentação de pegar celular, a tentação de, sabe, de você começar a ver um monte de coisa, porque você tem que ver um monte de coisa mesmo, a vida é assim, mas da gente buscar, né? Enquanto a gente estiver com os nossos filhos, estar inteiro com eles, né?
Então, deixar o celular longe, deixar a televisão desligada mesmo. Eu acho que isso vai interferir, Laís, diretamente na questão da autoestima da criança. Porque, por exemplo, se a criança ela vê poucos pais, né? Os pais trabalham, a vida cotidiana, então não tem que fugir disso, gente. É isso mesmo, a nossa vida é essa, é trabalho, é um monte de compromisso, né? Como a gente acabou de dizer, a gente não vai romantizar nada aqui. No entanto, quando a gente chega em casa, para essa criança que nos recebe, é muito ruim ela olhar e se ver disputada, né? E pior, ela vai perceber que ela perde todas, né? Que qualquer toque do celular, o pai vai lá e pega o celular. Que qualquer programa que está passando, o pai vai olhar e não vai olhar para a criança. A minha filha faz uma coisa comigo que, assim, me irrita bastante, mas é algo que eu sempre penso, né? Muitas vezes ela está conversando comigo, Laís, e ela cata meu rosto assim e vira para ela, né? Ou seja, ela quer toda Olha a minha para atenção, mim. né? Ela quer toda a minha atenção e ela merece, ela precisa de toda a minha atenção, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante, gente, porque a criança vendo, percebendo que os pais estão inteiros naquele momento, né? Eu sempre falo isso para os pais aqui que eu atendo, né? Se você tem meia hora com seus filhos, esteja naquela meia hora com seus filhos. Não se divida, né? Faz deste tempo o melhor tempo da tua vida, porque é o melhor tempo que a criança precisa, né? Então esteja inteiro ali com eles. Não traz esse sentimento de divisão, né? Tenta lutar contra isso. Acho que se organizar, né, para ter o seu tempo com a criança, porque ela precisa disso, ela precisa receber isso dos pais, né? Que está muito ligado a esse olhar de desejo que eu estava comentando, né? Então, por exemplo, até mesmo, aí eu falo uma coisa que eu acho que é muito importante. Até mesmo a questão da nossa fé, sabe? É muito ruim, entenda isso, né? Eu acho que é importante a criança ver a gente rezando, isso é muito importante, tem que acontecer. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio também, tá? Porque também a criança ela não vai entender, ela está crescendo, para ela só está perdendo vocês, né? Ela só está perdendo os pais, seja para o terço, seja para a oração. Então eu acho que precisa ter um equilíbrio aí, né? Porque se a sua criança, se o seu filho está ali, na minha percepção, gente, se o seu filho está ali precisando de você, né? Ali é a tua missão, né? Eis a tua missão, aí é o seu céu, aí é a sua cruz, o seu lugar, né? Mas muitas vezes você quer rezar, você precisa fazer também, cumprir um monte de coisa, mas o seu filho está ali, né? Então essa divisão, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de atenção também aí, tá certo? Não que os filhos não possam nos ver rezando, não estou falando isso, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Mas eu acho que a gente precisa também pensar em relação a isso, né? Eu acho sim que os filhos precisam ir na igreja, tem que estar conosco mesmo na igreja, né? Não quero dizer isso, mas a gente também tatear um pouco a necessidade dos filhos, porque senão a gente também, a partir daquilo que a gente acha, né? Porque é certo, o filho precisa crescer na igreja, o filho precisa de uma educação cristã, é disso que nós estamos falando, mas também precisa talvez de um olhar, até mesmo de uma conversa com o filho, explicando, filho, olha, isso que eu chamo de interesa, né? Filho, ó, agora nós brincamos, agora o papai precisa rezar, isso é muito importante. Quando se tem essa organização com os filhos, né? Tem isso muito bem organizado, conversado, né? Isso ajuda o filho, inclusive, a se organizar, né? Então precisa ter o equilíbrio, né? Aquilo que você estava falando agora de pouco, né? O equilíbrio entre tudo isso, né? Porque senão também você fica 24 horas rezando e seu filho perdido ali, gente, né? Então eu acho que esse é um ponto que não sei se traz aí algum desconforto, mas eu acho que é importante. E sobre essa questão que você comenta conosco sobre a organização, né, e o filho ter ali o pai presente, né, e essa presença efetiva,
Acho que nesse cenário de pandemia, isso tudo é muito mais difícil, né, para as famílias que nos acompanham, principalmente aqueles pais que fazem home office, como é o meu caso. Então, como é difícil fazer da sua casa o seu trabalho, o seu lar, né? Então, tudo envolve a escola, né? Então, a criança passou naquele momento, a mesa do jantar é a mesa também de estudar. Então, fica tudo muito mais bagunçado, sabe? E organizar isso na cabecinha da criança, não, mas papai está trabalhando, não, mas está na minha casa, como assim? Porque antes a casa era o momento de, bom, cheguei no meu lar, meu Carmelo, aqui eu me sinto bem, aqui eu congrego, é gostoso. Agora não é só gostoso, tem o trabalho também, né? Tem a função a exercer, horários a cumprir, então tudo isso para as pessoas que estão acompanhando e fazem home office é bem difícil, hein? Alcançar essa graça de deixar a vida organizada, nesse sentido de que o filho tenha os pais presentes, porque eles estão ali fisicamente, mas por um momento não estão, né? Porque estão ocupados nos seus afazeres e fazer a criança compreender isso, digo por experiência, é muito difícil. Porque eles querem a gente por inteiro, né? Como você falou da sua filha. É o tempo todo, é pegando no braço, é puxando o que eu fiz, olha aqui, né? É uma graça de ver. É bom viver tudo isso, mas é um desafio, é muito difícil. Sim, eu acho que é uma desorganização, né, mesmo, né, porque desorganiza tudo, desorganiza as ideias, né, essa rotina, e também desorganiza a criança, né, então eu acho que a gente precisa, isso que você falou, acho que é muito importante, né, aí também, né, eu acho que com a criança, Laís, quanto mais você falar com ela, tá, não achar que ela está entendendo tudo, né, é melhor, né, ajuda mais. Então, e com a criança precisa se falar várias vezes, gente, porque a criança é insistente mesmo, e porque ela precisa ser insistente, né, porque isso fala do desejo dela, né, do ser dela. Então, quanto mais a criança ser insistente, melhor, porque aí nós estamos falando aí de uma questão de autoestima. Se você pega uma criança que desiste muito fácil do seu desejo, alguma coisa a gente precisa olhar, né? Para a gente poder, inclusive, cuidar. Porque Ou uma a criança criança também que não sabe, que não faz escolhas, né, Júlia? Ela sempre depende do outro. Mas o que você quer? Mas qual você escolhe? Mas essas coisas também a gente vai pegando ali umas inseguranças, né, umas coisinhas que a gente vai tateando ali, né? Sim. E está muito na relação, tá, com os pais, né? Muitas vezes essas inseguranças estão aí uma mãe e num pai que querem dar tudo para o filho, né? Quer atender todas as necessidades dos filhos, e muitas vezes tem aspecto que a criança precisa se organizar, se satisfazer. Gente, sem dúvida, é uma relação muito complexa. É uma relação que precisa, assim, a cada dia, né, estar muito atento, né, se descobrir a criança, né. Se a gente começa a já se perceber, já é um grande passo, né. Mas isso que eu estava falando da questão da organização, quanto mais a gente poder falar para a criança o que está acontecendo, inclusive descrever, né. Filha, está acontecendo isso, né? Este momento agora eu vou estar fazendo essa ação, né? Obviamente isso no dia a dia não é tão simples, a criança não vai aceitar tão fácil, né? Mas confiar que a criança vai ter a capacidade também de entender, né? Da gente entender a necessidade da criança, mas também a nossa necessidade de trabalho, de responsabilidade, das obrigações, né? E tentar ali um equilíbrio, né? De tentar também de manter a paz, né? Nessa relação, nesse ambiente, né? Que é possível, né? É possível, né? Muito bom, Júlio. Acho que, Brina, tem algumas participações aí que você queira comentar com a gente? Algumas
Eu acho que não, Acho são que só comentários comentários. complementares, né, das pessoas. Bem. Então, Júlio, pode já concluindo para nós a sua fala, né? Acho que a gente passou por todos os pontos que a gente falou aí na introdução mesmo, por toda a temática que fala sobre educação de filhos, né, relação conjugal, marido e mulher, a pessoa, a estrutura do ser, a criança, né, a frustração, o limite. Acho que deu para a gente conversar sobre muitos assuntos em pouquíssimo tempo. É lógico que para ser uma fala mais diretiva em um assunto, a gente precisaria de muito mais tempo, né? Foi o que a gente conversou, nossa, 50 minutos para a gente conversar de tanta coisa. E você, com muito conhecimento e sabedoria, conseguiu funilar tudo, né? E contemplar todos esses temas, esses assuntos aí na sua fala. Nosso muito obrigado da Comunidade Católica Sal e Luz. A gente agradece imensamente você, sua disponibilidade, a sua família, a nossa que está acompanhando aí com a gente também, que cedeu um pouquinho do esposo para nós, compartilhou um pouquinho. Nossa, muito obrigada, a gente só tem a agradecer e fica a sua fala agora para concluir. Tá certo, gente. Obrigado, Laís, ao convite, né, a Bina, todo o pessoal da comunidade Sal e Luz. Só queria destacar uma coisa que eu estou olhando aqui na minha organização, que eu não falei, é a questão da cura interior. Tá? Eu sou psicólogo, eu trato aqui na questão clínica, mas nós que somos católicos, né, nós que temos a busca de ter uma família cristã, uma família com uma base sólida, né, muito a gente precisa buscar a cura interior. Muito a gente precisa buscar, né, esse autoconhecimento, essa cura interior dos traumas, de tudo aquilo que é a nossa vivência, né? Então, eu queria só voltar nisso, não deixar de falar essa palavra, porque eu acho que ela é muito importante, né? Nós somos pessoas, né? Nós somos homens, mulheres, pai, mãe, filhos feridos, né? Aconteceram coisas na nossa história que nos marcam. E por causa dessas marcas, muitas vezes a gente tem alguns comportamentos que são incoerentes, né? Aquilo que Paulo fala, né? Eu faço o mal que eu não quero, né? E deixo de fazer o bem que eu quero, né? Então, para isso, gente, a gente precisa sim olhar e assumir a nossa vida, né? Seja numa psicoterapia, né, individual, casal, psicoterapia dos filhos, seja num processo de cura interior, seja na comunidade ou com um padre, enfim, né? Eu acho que hoje o que a gente mais precisa é se movimentar, né? Buscar sair das nossas cristalizações, né? Daquilo que está cristalizado em nós, das nossas negações, e por aí, tá? Acho que eu já falei bastante, tá? Eu só queria agradecer novamente, né? Queria mandar um abraço para Ana Luísa, que está acompanhando a gente aí. Eu falei para ela que ia mandar um abração para ela, beijo para você, né? E um abraço a todos, tá bom? Nós vamos deixar o contato do Júlio na descrição do nosso vídeo. Depois que a gente grava aqui ao vivo, a gente edita, coloca no YouTube. E aí, quem se interessou, né, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho desse psicólogo que a gente reconhece, que a gente indica muito, nós vamos colocar a descrição do endereço da clínica, telefone, contato, tudo direitinho do Júlio, para quem quiser entrar em contato com ele, ficar também aí a nossa indicação da Comunidade Católica Sal e Luz. Muitíssimo obrigada, Júlia. Até a próxima, hein? Teremos uma réplica. Vamos ter outras, se Deus quiser. Júlia, agora que deu certo, né? Fica o convite, porque nós estamos tratando toda essa questão das crianças, que estamos aí no processo da escola, tudo, né? No entanto, nós sabemos que temos muitos outros assuntos em que podemos abordar, principalmente dessa busca da cura interior, como você mesmo falou, e o quanto é importante essa questão psicológica andar de mão dada, né, do autoconhecimento. Então, que Deus abençoe a tua missão, abençoe também o teu trabalho, abençoe a tua disponibilidade e que possa, assim, né, fazer pela vontade de Deus
com que tenhamos mais oportunidades juntos, viu? Deus abençoe muito. Muito obrigado, Lina, pelo carinho, pelo afeto, né, pela confiança, né, depositado aí. Agradeço muito, tá? A amizade e a presença de vocês, certo? Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui nessa live Meu Lar, Meu Carmelo. Esperamos vocês na semana que vem. Teremos a Sandra, provavelmente, aqui. A gente vai postar a data que ela vai vir também. Caso mude, a gente vai comunicando. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos rezar um Pai Nosso para entregar a Deus nosso restinho de noite, nosso período de descanso. Ofertar também assim a vida do Júlio, a família dele, a esposa, a filha, a comunidade Pantocrator, para que ele continue pastoreando nesse caminho dele como psicólogo, suas ovelhas, né, seus pacientes, e assim levando também a luz do Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite.